Quando eu tinha 16 anos e fazia parte da Igreja Batista da cidade onde eu morava, lembro-me que o pastor da nossa igreja disponibilizou estudos bíblicos para que nós ministrássemos na vida das pessoas que ainda não conheciam o plano gracioso de Deus. Eu peguei o estudo e ofereci a um amigo que na época tinha 20 anos de idade. Ele aceitou e nós iniciamos uma caminhada de estudos bíblicos. Conversamos a respeito de Jesus, conversamos a respeito de outras verdades bíblicas e fizemos isso durante 4 semanas, cerca de um mês. Antes do estudo terminar, ele me procurou e me disse: Wesley, não me leve a mal, mas eu acho que isso não é para mim. Eu acho que esses estudos, eles não são para mim. Eu creio que você deveria fazer esses estudos com fulano e com ciclano. Aí você me pergunta quem era fulano e ciclano. Eram 2 amigos usuários de drogas. Bem, qual era a ideia do amigo em dispensar o estudo bíblico, em dizer: eu não quero mais, procure outra pessoa? Qual era a ideia dele? A ideia é que ele não se percebia, ele não se via como pecador, ele não se achava pecador. Para ele, pecador eram os 2 colegas usuários de drogas que foram citados. Essa é a mesma concepção de muita gente. Não se percebem pecadores. Eles se colocam no pedestal da honestidade. Eles se colocam na plataforma da honestidade e não se percebem pecadores. Para eles, pecadores são as pessoas que roubam. Para eles, pecadores são as pessoas que matam, que usam drogas. Não se veem, não se percebem também como pecadores. As pessoas para a qual Paulo escreve esse texto, elas pensaram da mesma forma. Os judeus que moravam em Roma não se viam como pecadores. Aí você pergunta: pastor, e por que esses judeus não se percebiam pecadores? Simples. Pelo fato de pertencerem à nação judaica, pelo fato de serem judeus, pelo fato da nação ao qual pertenciam terem vivido e recebido alguns privilégios espirituais, então por isso eles diziam: não, pecadores são os outros, nenhum judeu é pecador. Somos uma nação privilegiada, recebemos a lei de Deus, recebemos os profetas de Deus, somos uma nação escolhida, não somos pecadores. Por isso Paulo escreve Romanos capítulo 3 e verso 23: todos pecaram, todos, incluindo você, judeu, orgulhoso, que se coloca nessa posição de orgulho, achando que não é alguém culpável diante de Deus. Todos pecaram, e todos foram afastados, destituídos da glória de Deus. Queridos, queira você ou não, existe uma realidade espiritual chamada pecado no mundo. Existe uma realidade espiritual chamada pecado. Na teologia, pecado é simplesmente errar o alvo. Errar o alvo. Somos uma flecha e o alvo é a vontade
alcançamos o alvo estabelecido por Deus, pecamos. Isso é pecado. Pecado é não atingir a meta. Pecado é desviar-se do caminho, da vontade de Deus. Dessa forma, a gente compreende que pecado não é apenas usar drogas, não é apenas subtrair o que é dos outros, pecado não é apenas tirar a vida de alguém. Pecado é qualquer ação que está fora do padrão divino. Pecado é qualquer ação que está fora do propósito do eterno, do Criador para a vida da criatura. Bem, se o propósito de Deus é a verdade, eu minto, eu peco. Se o propósito de Deus para a minha vida é que eu ame alguém, então quando eu a odeio, eu peco. Então o pecado é uma coisa mais simples, ao mesmo tempo algo muito grave e sério. Paulo, no capítulo 5 e verso 12 de Romanos, ele explica como os homens se tornaram pecadores. Ele vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Olha o que Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo. Como por um homem entrou o pecado no mundo. De quem Paulo está falando? Paulo está falando do nosso pai, Adão, e da nossa mãe, Eva. Pela rebelião de Adão e Eva, pela rebelião se fizeram pecadores, e dessa forma todos os seus descendentes se fizeram também pecadores. Aí você vai dizer: e que culpa eu tenho nisso? Você é filho de Adão. Você é filho de Adão. Se você é uma flecha que está errando o alvo, se você é alguém que está errando o caminho, pecando, saiba de uma coisa: pecado é ferir a santidade de Deus. E mesmo que você não tenha pedido para nascer, e mesmo que você não tenha estado no Éden, você é culpado. Deus enviou solução e meio para que o pecado seja vencido. Você pode vencê-lo, você pode ser perdoado, você pode ser curado do pecado. O texto que lemos fala de duas graves consequências do pecado, certamente as mais terríveis. O texto diz, repito: porque todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Primeira consequência: a universalização do pecado. Universalização do pecado. O que é isso? É o que Paulo afirmou: todos pecaram. O pecado não é como pensavam os judeus. O pecado não é uma questão étnica, não é uma questão de nacionalidade. O pecado é uma realidade universal de todos os seres humanos. Todos pecaram. Adão pecou e todos se fizeram pecadores. E aí, Roberto, como é que eu imagino o pecado de forma bem didática? O pecado é um veneno genético. O pecado é um veneno genético que passou de Adão para toda a sua geração, até chegar em Wesley, até chegar em Tatiane, até chegar em Roberto, em Lio, até chegar em Ivone, até chegar em Erivaldo, até chegar em você. Um veneno genético. Por isso que o homem tem uma inclinação para o que é errado. E quando eu falo de homem, incluo homem e mulher. É por isso que o ser humano tem uma inclinação para o que é errado desde a infância. Já pequenininho, a gente vê a facilidade da criança aprender
mais o que é errado do que o que é correto. São filhos de Adão. Primeira consequência, universalização do pecado. Segunda consequência, o abismo entre o homem e Deus. A distância criada pelo pecado entre o homem e Deus. Paulo vai dizer: privados estão da glória de Deus. E essa distância que o pecado provoca entre o homem e Deus pode ser percebido lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles não foram expulsos apenas do Éden, eles foram também expulsos da presença de Deus. É o abismo, é a distância. É por isso que eu me preocupo quando a igreja e a sociedade começam a achar que o pecado é qualquer coisinha. Não, é só um pecadinho, mas isso aqui não tem nada a ver, todo mundo faz. A gente precisa encarar o pecado como algo sério e grave que fere a santidade do Criador. Deus é alguém intolerante em relação ao pecado. E quando eu digo intolerante, eu estou dizendo que Deus não aceita o pecado. Agora, chegando para a reta final, perceba algumas realidades ou verdades a respeito do pecado. O pecado pode ser por comissão ou por omissão. Pastor, o que é o pecado por comissão? Comissão é transgredir. Comissão é praticar, fazer o que foi proibido. Ou seja, não adulterarás, eu adultero, pecado por comissão. Não matarás, eu mato, pecado por comissão. Ou seja, eu transgredi o mandamento. Eu passei dos limites, eu fui além dos limites divinos, ou além do limite divino. Pecado por comissão é a transgressão do mandamento, é a transgressão da ordem, mas existe o pecado por omissão. Aí eu fico pensando, Lio, a gente peca mais por comissão ou a gente peca mais por omissão? Eu acho que a gente peca mais por omissão do que por comissão. O que é o pecado por omissão? Pecado por omissão é quando você deixa de fazer o que foi ordenado. É quando você deixa de praticar o bem, por exemplo, que foi dito que deveríamos fazer. Por exemplo, quando a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, quando eu não prego o Evangelho, é um pecado de omissão. Quando a Bíblia diz: dá pão quem tem fome e eu não faço, é pecado por omissão. Tiago capítulo 4, verso 7, ou melhor, verso 17, Tiago 4, 17, fala desse pecado por omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado do sacerdote e do levita, na parábola do bom samaritano, contada por Jesus. O sacerdote e o levita pecaram. Por quê? Porque deixaram de ajudar, negligenciaram auxílio ao homem quase morto à beira do caminho. O pecado, ele pode ser por comissão, por omissão, mas ele pode ser externo ou interno. Quando eu falo do pecado como uma prática externa, são as minhas atitudes, são os meus atos, as minhas práticas. É o meu pecado que todo mundo vê, ou é um pecado que está para além de mim. É o pecado visível, perceptível. E aí eu fico pensando, a gente peca mais externamente ou internamente? Assim como eu acho que a gente peca mais por omissão,
eu acho que a gente peca mais internamente. O pecado de ordem interna. E você vai dizer, mas pastor, eu nem fiz nada, eu só pensei, eu só senti, eu só imaginei, já é pecado? É. Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração do homem é que procedem os maus intentos, homicídios, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias e blasfêmias. O pecado que acontece aqui, invisível, ninguém vê. O camarada, ele não adultera fisicamente, visivelmente, externamente, mas existe um adultério acontecendo dentro. O cidadão não mata, não tira a vida de alguém, claro, externamente, fisicamente, visivelmente, mas o ódio está aqui dentro. E ele pratica o homicídio no seu interior. Pecado. O pecado pode ser também analisado, visto numa perspectiva vertical e numa perspectiva horizontal. O pecado como comissão ou omissão, o pecado como prática externa e interna, o pecado numa perspectiva vertical e horizontal. Bem, quando eu falo do pecado numa perspectiva vertical, eu estou falando do pecado que eu cometo contra Deus. Quando eu começo a colocar pessoas e coisas no lugar de Deus, quando eu começo sutilmente praticar idolatria, quando eu começo a adorar a Deus de forma superficial, hipócrita, o que é isso? Isso é pecado de ordem vertical, ou seja, eu estou ferindo diretamente Deus. É o pecado que eu cometo diretamente contra o Criador. Mas e o pecado de ordem horizontal? É o pecado que eu cometo contra você. Contra você. Pecar contra a Tatiane é pecar contra Deus. Pecar contra Erivaldo é pecar contra Deus. Você quer ver um exemplo? Parábola do filho pródigo. Lucas 15. O que o menino faz? Ele chega para o pai e diz: pai, me dá parte da minha herança, da minha fazenda, porque eu não quero mais viver debaixo do mesmo teto que o Senhor. Eu quero viver a minha individualidade, a minha independência. Então, mesmo que o Senhor não tenha morrido, eu antecipo, me dê a minha herança. O pai então reparte a herança entre os filhos, entrega a parte do filho mais novo, que correspondia a 33% de tudo aquilo que o pai tinha. O menino põe tudo num saco, numa mala, vai embora e gasta tudo. E você já sabe o final da história. Ele vai comer comida de porcos. E tomado de arrependimento diz: vou voltar para a casa de pai. E quando eu chegar na casa de pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra, quem sabe? Pequei contra o céu. O que é isso? É o pecado de ordem horizontal, ou seja, o mal que eu faço a você é um pecado contra o céu. O mal que eu faço a você é um pecado contra a divindade, contra o Criador. Pai, pequei contra o céu. O pecado na sua perspectiva horizontal. É por isso que o pecado é algo tão sério, tão terrível, e é a primeira realidade espiritual do nosso estudo. Agora tem uma coisa para a gente encerrar. Eu te disse tudo isso e você já está se vendo talvez como pecador. Eu preguei toda essa mensagem, talvez você agora está tomando consciência do seu pecado, e você está dizendo: pastor, realmente eu sou um pecador, e tem um veneno dentro de mim. Tem um veneno, o veneno do pecado está dentro de mim, está me separando de Deus. Eu sinto a distância de Deus, pastor. Eu sinto a distância do Criador. Eu não tenho paz na minha alma. Se o
pecado é o veneno, Jesus é o antídoto. O antídoto para o pecado, a solução para o pecado é o poderoso sangue de Jesus. É por isso que João vai dizer, o João Batista vai dizer em João Apóstolo, capítulo 1, verso 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A solução para o teu pecado, a solução para o meu pecado, a solução para os nossos pecados é sangue de Jesus em nossas vidas.